Olá pessoal, tudo bem? A partir de hoje eu estou mudando o formato com que eu vou estar conversando com vocês, né? Os áudios que eu mandava diariamente agora não serão mais áudios, serão vídeos, tá bom? Então eu vou estar mais do que falando, dando uma palestra, mais do que dando uma aula, eu vou estar mais que nada tendo uma conversa, né? Algo bem informal, assim, trazendo informações importantes, tá? Que a finalidade do nosso grupo é o autoconhecimento, o crescimento individual, né? A gente está evoluindo, né? Então, hoje eu estou vindo com esse novo formato, né? Em vídeo. E eu vou estar falando de um tema hoje que na verdade eu vou estar dando um gancho a respeito do que a colega, né, a nossa amiga falou no grupo, a Márcia, né, sobre a depressão. Então hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre ansiedade e depressão, que são duas doenças que caminham praticamente juntas, tá? E então eu vou estar falando um pouquinho sobre elas. Então, primeiramente a depressão, ela é uma doença, né, causada pela ausência ou até desequilíbrio de alguns neurotransmissores como a serotonina, dopamina, né, que levam a sintomas já conhecidos, creio que por vocês, né, ou se não, alguém que já conviveu ou até mesmo teve já os sintomas, né, que eles se manifestam basicamente como insônia, com a dinamia a pessoa fica mais lenta, fica desanimada, né? Apatia, você observa no rosto da pessoa um desânimo, né? Anedônia, que a gente chama, né, também, que é a perda da vontade da pessoa de fazer as atividades que ela já vinha fazendo normalmente, diariamente, né? Como as atividades de vida diária, acordar, levantar, escovar os dentes, né? Então ela perde todo esse ânimo, né? Perda de peso, né? Entre outros sintomas também. E que esses são os principais, né? Que podem, não necessariamente todos os pacientes vão estar apresentando todos eles, mas pode estar variando de paciente a paciente, né? Esses sintomas, no caso ansiedade, depressão, no caso agora eu estou falando da depressão, ela pode se manifestar em qualquer momento da vida, tá? Atualmente a gente tem visto muitos casos de... isso tem até preocupado bastante a comunidade médica pediátrica, que é os casos de depressão infantil, né? Podem também se apresentar na adolescência, onde a gente tem um alto número também de jovens, de adolescentes tentando suicídio, né? Na vida adulta, na faixa de mais ou menos ali 50 anos e nos idosos, tá? Como que a gente sabe se a gente está com depressão ou não? Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma investigação a nível laboratorial, né? Para ver se essa depressão ela não tem um fundo orgânico. O que é um fundo orgânico, José? Fundo orgânico é a gente investigar se essa pessoa não está tendo alguma alteração de algum composto, por exemplo, alguma vitamina, né? Vitamina B12, vitamina D, ou pode ser hormonal, né? Ou pode ser, por exemplo, esse paciente ele é diabético, tá? Que a gente sabe que nos diabéticos é mais propenso por causa do açúcar, né? O açúcar ele é o alimento principal para o nosso cérebro, né? É um nutriente que primeiramente o nosso cérebro vai consumir. Então, a gente tem que estar investigando para ver se não descobre, se não tem nenhuma deficiência de algum desses, de alguma dessas substâncias, né? E a partir daí, se tem uma deficiência, a gente vai complementar, né? Vai fazer complementação com comprimidos, com hormônios, da maneira que for necessário. Bom, uma vez descartado que não é orgânico, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar vendo, né, se essa depressão ela não foi desencadeada por um episódio traumático, né, por um término de uma relação, por um abuso, uma demissão, uma situação de estresse emocional que a pessoa foi submetida, né? Então, tudo isso a gente tem que estar averiguando.
não existe um único modelo de depressão, né? Não existe uma maneira só da depressão se manifestar, né? Cada vai apresentar, cada paciente vai apresentar suas características, né? E sim, é muito importante a gente fazer o quê, né? A partir do momento que a gente identificou o que a gente tem que estar fazendo, quem é próximo dessas pessoas, sempre estar observando, né? Sempre estar bem próximo, né, dessas pessoas, tá bom? Oferecer escuta ativa. O que é? Você sempre estar com o ouvido atento para essa pessoa, para as coisas que ela tem para te dizer, dar atenção, né? E em algumas situações vale até a pena a gente dar uma animadinha nessas pessoas, né? Para tirar ela um pouquinho daquele estado que ela se encontra de ânimo ali, para tentar dar uma animadinha nela. Agora, sem exageros, né, pessoal? Nada assim como um animador de torcida, né? Nada disso, né? Chegar no quarto gritando, a pessoa tá lá sonolenta, você chega gritando no quarto, abrindo cortina, vamos lá, bora, tem que levantar, né? Isso tampouco é assim, né? Então vamos lá, um pouquinho de equilíbrio, nem tudo nem nada. Então você vai chegando devagarinho, suavemente, né? Se compadece do sofrimento da pessoa. Você tem que ser empático, né? E vai tentando tirá-la aos poucos daquele estado, né? Progressivamente, dia a dia, você vai ajudando ela devagarinho, respeitando o tempo da pessoa, né? Não jogar para cima dela mais peso ainda, né? Com aquele comportamento exagerado, né? Pelo contrário, tentar ajudar a tirar o peso da pessoa, né? Do familiar. Devagarinho, vai abrindo a janela, né? Então vai levando essa pessoa, tira ela do quarto, leva ela para a sala. Aí da sala você leva ela ali para a varanda, para ela dar uma olhadinha na rua, para ver o movimento, para ver pessoas, né? Isso já começa a ajudar, ela já vai vendo o mundo de fora, ela vai sair daquele estado interior que ela tá, né? Mas sempre lembrando que associado a isso, né? Na depressão clínica diagnosticada por um médico, né? Onde foi feito o diagnóstico, o remédio ele é essencial, tá, pessoal? A gente não pode ter preconceito com o remédio, tá bom, pessoal? A gente não pode, às vezes, dar ouvido para pessoas que não merecem, tá? A depressão é uma doença, então, por ser uma doença, a gente trata com remédios, né? E, obviamente, não somente com remédios, a gente pode também tratar com consultas psicológicas e psiquiátricas, tá? E quem precisa de um psiquiatra, pessoal, a gente já está no século XXI, nós estamos no ano de 2022, muito importante a gente conscientizar as pessoas que quem vai ao psiquiatra não é louco, tá, pessoal? Então, esses preconceitos a gente tem que já estar eliminando eles da nossa sociedade, tá bom? Então, ao invés de a gente ficar julgando, a gente vai ajudar o próximo, tá bom? Então, isso é muito importante a gente ter bem claro tudo isso que eu falei, tá bom? Outra coisa muito importante, a gente não pode ficar julgando, duvidando que a pessoa está doente, né? Que a gente vê aí, essa daí tá de frescura, ela tá querendo chamar atenção, é vagabunda, não quer trabalhar. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que as coisas funcionam, a gente não pode ter esse comportamento, né? A gente ouve isso frequentemente, né? Então não cabe mais esse tipo de comportamento nos tempos que a gente vive, tá? Uma vez que o paciente ele passou por uma consulta médica, foi dar diagnóstico, toda atenção é devida e necessária. É uma doença de prevalência elevada, junto também vem a ansiedade, e cada vez a gente tem visto mais casos, né? Antes da pandemia, as estatísticas já eram altas, né? Já eram elevadas. Atualmente, os números aumentaram muito mais, né? A ponto do Ministério da Saúde, se não me engano, semana passada, a gente foi convocado, todos os profissionais da saúde foram convocados, né, para uma conferência, principalmente da atenção primária. Foi convocado para uma consulta pública, né, uma conferência sobre saúde mental para
a gente está conversando, vendo a possibilidade de oferecer mais postos de centros de atenção psicossocial, tá? Para quem não sabe, são os CAPs, tá bom? Por quê? Porque a população, ela tá doente, né? A gente está tendo um aumento gigantesco pós-pandêmico dos casos de doenças mentais, tá, pessoal? E até não somente doenças, também sofrimento mental, tá? Então, a grande maioria dos gestores solicitou urgentemente a necessidade, tá? Portanto, senhor, a gente não está falando de nada de bobeira, nada, isso não é um assunto tolo, não é um assunto vil, um assunto idiota, nada disso. Então a gente tem que estar dando a devida atenção para tudo isso. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é a ansiedade, né? A ansiedade, o que é? É um estado antecipatório, né? Onde a pessoa tem na cabeça dela uma realidade futura, presta atenção no que eu falei, ela tem na cabeça dela uma realidade futura, então não está acontecendo, né? E começa a trazer aquilo para o momento presente. Ah, José, mas todo mundo faz isso. Sim, é verdade. Todo mundo faz isso. Porém, justamente por isso a ansiedade é assim. Ou eu tenho, ou eu não tenho. Entendeu? Então a ansiedade, ela admite graus, né? Ela não, perdão, eu falei errado. Não é que eu não tenho ou tenho. A ansiedade, ela admite graus. Ela tem as dimensões, entendeu? Então a ansiedade pode se manifestar como se fosse um leque, né? Muito amplo, né? Então todos nós temos um grau de ansiedade, mas isso pode ser um transtorno, uma doença ou não. Ou pode ser simplesmente uma condição normal, entende? Eu posso ter uma ansiedade, né? Mas essa ansiedade não vai me prejudicar, tá bom? Então imagina assim, ó, vou pôr um exemplo para vocês. Vamos entender isso aqui melhor. Imagina que eu tenho lá meus 19, 20 anos, né? Algum tempinho atrás. E eu estudei pra burro, estudei muito, o ano inteirinho para o vestibular de direito, vamos supor, né? Porque eu quero ser juiz, então primeiro eu tenho que fazer a faculdade de Direito para ser advogado, né? Eu tenho que concluir a graduação, né? Então eu estudei pra caramba, me dediquei, né? Passei horas e horas fechado, trancado, estudando. Então imagina assim que eu estudei muito porque eu preciso passar numa faculdade pública, né? Porque minha família não tem condições de pagar, então eu tenho que passar numa federal, numa estadual, né? E essa é a ideia. Vejam bem como que acontece. Aí você se dedicou o ano todo, estudou, chega na véspera. Olha só. Você, obviamente, vai se encontrar certamente no estado de ansiedade. Por quê? Porque no dia seguinte, né, é a prova. No dia seguinte vai estar se consolidando um momento de espera e preparo, que eu fiquei o ano todinho me preparando, né? Então, todo o resultado depende daquele dia, né? Seu estudo todo converge para aquele dia. Então, necessariamente, essa pessoa vai estar num estado ansioso, né? Ou pelo menos grande parte das pessoas, né, vai ter dificuldade. Aí vão se apresentar os sintominhas. Quais são eles? Vai ter dificuldade para dormir, vai ter uma pequena taquicardia, uma palpitação, né? Vai ficar pensando, um pensamento, né? Pensando o tempo todo naquilo, na prova. Agora veja, ela vai lá e faz a prova e a coisa simplesmente some, desaparece. Então veja, essa ansiedade que eu citei, esse exemplo, ele é o normal, né? Não é uma doença, ele faz parte, é assim mesmo. Quantas vezes já não aconteceu isso com a gente em determinadas situações, né? Pode ser outros exemplos também, quando você está esperando uma situação, né? Então isso é normal. Que a gente fica um pouco ansioso, é mais uma adaptação em si do que uma doença.
Todos nós temos essa capacidade orgânica, né? Isso é muito bom. É bom que seja assim. Agora, quando esse estado se prolonga e todos os eventos da vida geram na gente esse estado de palpitação, perda do sono, pensamento acelerado, que não consegue mais pensar em nada além daquilo, aí, senhora, nós já estamos entrando no campo da doença. Ah, não sei se meu salário vai dar, ou não vai dar para chegar no final do mês. Aí começa a ficar nervoso. Ah, eu não sei como meu filho está indo bem ou não na escola. Aí começa a ficar nervoso com aquilo. Ah, não sei se eu vou ser bem recebido no meu ambiente de trabalho. Aí você começa a pensar em tudo. Aí chega em certo momento que essa ansiedade começa a ser generalizada. Não tem um foco objetivo. Não é o caso que eu expliquei anteriormente, onde você tinha uma prova para fazer. Agora é tudo que tá influenciando, né? Não tem algo em concreto. É generalizado e que começa a interferir na sua saúde, como perda de memória, palpitação, tremor de extremidades, nas mãos começa a tremer. Sim, e os sintomas que eu já falei antes, né? Então veja bem. Esse já é um quadro que já é anormal. Estamos falando de um transtorno, estamos falando de uma doença. Por quê? Porque não é adaptativo, não é um momento. A gente está direto com esses sintomas. Isso vai te fazer mal. Essa ansiedade não faz com que você melhore, com que você vença um obstáculo, né? Esse estresse não está fazendo com que seu desempenho melhore, mas pelo contrário, está tirando a sua saúde, tirando teu bem-estar, né? E agora sim, nós estamos dentro do campo do transtorno ansioso, um transtorno de ansiedade. E ele pode aparecer de vários modos, né? Não somente dessa maneira. Ele pode ser generalizado, pode ser uma fobia específica, ele pode estar dentro do campo da obsessão, pensamentos que ficam ali repetindo na sua cabeça, tá bom? E pode chegar até um outro extremo, né? No outro extremo, que vai tocando na depressão. Então vamos falar aqui um pouquinho de tempos, né? Geralmente, eu vou falar assim bem popularmente, eu vou trazer para vocês, tá, pessoal? Não que seja assim, tá bom? Mas eu vou tentar mais ou menos explicar para vocês. Geralmente a ansiedade, ela gera porque as pessoas estão sofrendo por um momento futuro, certo? E a depressão é um estado que a pessoa se encontra porque ela está sofrendo por coisas do passado, entendeu? Então, qual que é a chave? A gente está vivendo o hoje. Se você não quer sofrer com as coisas que você deve planejar para amanhã, a ansiedade que você está sofrendo de amanhã, do futuro, viva hoje. Se você não quer sofrer das coisas que passaram com você, que você recorda e que trazem para você hoje uma situação de doença mental, de instabilidade, foque no hoje, viva o hoje, esqueça do passado. Não esquecer por completo, mas se desfaça dele e tampouco pense tanto no futuro, tá? Viva o hoje, porque a nossa garantia única que a gente tem é do hoje, o resto a gente não sabe mais, tá, pessoal? Então, tudo isso, né, a gente tem que estar observando, né? Então a ansiedade é muito importante que a gente consiga abordar bem, é muito importante que a gente não se submeta a fatores estressantes desnecessariamente, tá? Que a gente consiga de algum modo organizar o nosso dia, de algum modo ver a prioridade e aplicar técnicas de respiração que ajudam muito, tá? Por exemplo, você respira profundamente 3 vezes, começa a sentir os movimentos da respiração, começa a sentir o ambiente que você está, escutar a natureza, como eu já falei em áudios anteriores, sentir o corpo, sentir a mão, sentir os pés. Então tudo isso ajuda, são técnicas, tá?
Posterior a isso, né, a técnica de respiração, a gente tem também a dieta, né? As dietas auxiliam muito, bastante nisso, tá, pessoal? A gente tem que prestar muita atenção no que a gente come, tá? Se você for parar para ver bem, hoje a gente se alimenta muito mais de alimentos processados do que alimentos naturais. Então, por isso, quem sabe, a gente também está padecendo, tá? Então, dietas específicas e suplementações que ajudam a organizar o nosso corpo de tal maneira que ele fique menos sujeito aos fatores estressantes do ambiente. Isso é muito interessante, né? Como disse antes, suplementar vitamina B12, vitamina B, vitaminas no geral, vitamina D, hormônios, tudo isso, né? Então tudo isso torna o nosso corpo mais forte, ele fica menos exposto ao malefício que o estresse causa, ok? Isso tudo se explica bioquimicamente e fisiologicamente com muita precisão, pessoal. Que não é o caso aqui agora de eu estar explicando isso, tá bom? Porque eu teria que montar, né, no caso, um outro vídeo, né, elaborar um outro vídeo com esquemas, com desenhos e tal, ilustração, para a gente poder estar falando sobre isso. Então, um assunto bem mais amplo, né? Então, se fala muito hoje de vida saudável, né? A gente ouve o tempo todo, dormir as horas necessárias, alimentação saudável, atividade física. Isso, para mim, pessoal, isso é vida humana, né? Hoje você diz que dorme... Você diz que dorme 7, 8 horas, parece um luxo, né? Ou vão te chamar de preguiçoso, dorminhoco, né? A gente vê muito isso. Nossa, meu Deus, quem consegue dormir 8 horas? É para dormir, para dormir 8 horas, pessoal. Tem gente que dorme 5. E não somente a quantidade de horas, como também a qualidade do sono é muito importante. Então a média aí que a gente tem que estar dormindo é 7 a 8, né? Um dado muito importante que eu vou trazer para vocês, que é um estudo científico, ele mostrou para a gente que pessoas que não dormem bem, pessoas que não têm uma qualidade de sono, tá? E às vezes não é somente horas de sono, é também a qualidade, a forma como elas não dormem, pessoas que roncam, tá? Pessoas que têm apneias durante o sono, essas pessoas, elas têm uma grande propensão a desenvolver Alzheimer. Então, por quê? Porque dormindo é que o nosso cérebro se regenera, acontece as limpezas, né, dos nossos mecanismos cerebrais, pessoal. Durante o sono, ele é recomposto. O ideal, como eu já falei, de 7, 8 horas. Ah, mas José, eu tenho filho pequeno em casa e não dá para dormir tanto. É verdade, meu amigo, aí não tem como mesmo, né? Aí tem que dar um jeitinho, né? Vão ter é um período momentâneo, tem que se adaptar. A história já muda um pouco de figura, mas para quem pode e é desorganizado, a gente precisa controlar isso, pessoal, imediatamente, tá? Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando do futuro de uma doença que hoje é muito prevalente, tá? Que é muito prevalente não, mas que a gente tem visto cada vez mais, tá bom? Porque quando a gente submete o nosso corpo a essa privação de sono, existe uma série de alterações metabólicas que a gente vai acabar sofrendo, né? Uma delas é a queda de quem? Da serotonina, né? Que é o famoso agente do prazer, né? Ele que promove o prazer pra gente em diversas situações, tá bom? E a gente precisa dela para não deprimir, a gente precisa da serotonina para não ficar muito ansioso, né? Um dos remédios que a gente toma para quando está ansioso e a gente passa normalmente para os pacientes são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, vocês estão vendo, a gente passa fluoxetina, sertralina, escitalopram, paroxetina, entre outros, né? Esses aqui são os principais que a gente pode estar tomando para prevenir, né? Ansiedade, depressão. Porque ela mexe ali no controle da serotonina, né? Então, agora existe um outro modo da gente não desbalancear tanto, né? Como dormir bem. 7, 8 horas por dia, mantendo esses níveis de serotonina na nossa cabeça, porque a gente pode ter uma alteração ali na melatonina. Melatonina, para quem não conhece ou não ouviu falar, é um hormônio também que está lá dentro do nosso cérebro que regula o sono. E quando ele está alterado, consequentemente a gente vai ter dificuldade para dormir, vai ter insônia, né? Então teremos uma diminuição das horas de sono, um transtorno do sono, né? Então é bom comer, então é bom o que a gente tem que estar atento, pessoal? É bom a gente comer coisas que tem triptofano.
Esse triptofano ele vai entrar pelo nosso intestino, né, pelo alimento, ele vai até lá no cérebro, que vai cair numa sequência de reações que vai virar serotonina e melatonina. A gente fala que o triptofano ele é um precursor desses neurotransmissores, tá? Então, senhores, as horas de sono são fundamentais para manter esse equilíbrio, ok? É importante criarmos estratégias, né, para corrigir isso quanto antes. Portanto, senhores, um dos pilares das doenças mentais que a gente tem que estar tendo cuidados, sim, é o sono, tá? Se a gente parar para pensar bem e lembrar, os nossos antepassados, nossos avós, nossos bisavós, todos eles acordavam muito cedo, iam dormir muito cedo. E após o almoço eles faziam a bendita da siesta, entendeu? Então a gente não pode perder certos hábitos que a vida moderna cotidiana trouxe para a gente, esse estresse, essa coisa toda, e não pode deixar de abandonar esses hábitos que são bons, que garantem a saúde, né? A nossa saúde não somente física como mental, né? Então, sono. Qual que é o tripé da saúde? Sono, alimentação saudável e a prática de atividade física regular, que tanto vocês estão cansados e ouvem o tempo inteiro. E nós, profissionais de saúde, insistimos em recordá-los. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Hoje foi o primeiro vídeo do ano e eu prometo estar postando diariamente vídeos para vocês, tá bom? Cada dia falando de temas relevantes. Gostaria que vocês curtissem esse vídeo, que vocês compartilhassem, tá? E comentem também os vídeos, tá bom? Podem comentar que eu vou colocar no YouTube esse vídeo, tá? E vou mandar para vocês. Comentem, curtam, compartilhem e se vocês têm algum tema que vocês gostariam que eu falasse, pois é só escrever ali embaixo que eu vou estar desenvolvendo, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço para todos e até breve.